Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje falando rapidamente das questões 43 a 49, que trata da formação dos seres vivos. Essas questões vamos passar de forma breve, porque se trata de objeto mais do estudo da química, da biologia, da geologia, não é o foco do nosso estudo. Então, Allan Kardec pergunta na questão 43. Quando começou a Terra a ser povoada? Quando é que surgiram, os primeiros seres vivos na Terra? No começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então aqui os espíritos nos ensinam, nos dizem, que os seres vivos só começaram a surgir no planeta Terra depois que já havia as condições favoráveis, Porque no início a Terra ele era uma imensa bola de fogo e ao longo de milhões de anos é que ela foi se resfriando, o ar foi se tornando respirável, os oceanos foram se formando. Então só depois de muito tempo é que a Terra ela passou a ter as condições favoráveis para o surgimento dos primeiros seres vivos. Na questão 44, Allan Kardec pergunta: de onde vieram para a Terra os seres vivos? Então, de onde eles vieram? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Foi isso que vemos na questão anterior. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Então, aqui, os Espíritos nos dizem que os princípios, o início da vida dos seres orgânicos, esses princípios, esses elementos primordiais, iniciais dos seres vivos, se congregaram, quer dizer, se reuniram, se juntaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados. Então, havia uma força que mantinha esses seres, esses princípios afastados. Quando cessou essa força, esses elementos se reuniram, formando os germes dos primeiros seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Então, depois que se formaram os germes, a partir da reunião, da união, da junção, da congregação dos princípios orgânicos, esses germes, eles ficaram em estado latente, ficaram aguardando um momento propício até a sua eclosão, até o momento do seu desenvolvimento e de cada espécie. Então aqui os espíritos já nos dizem que para cada espécie havia um germe aguardando o desabrochar. Então, não foi um único germe que deu origem a todas as espécies. Cada espécie possuía o seu germe latente, que no momento propício, no momento oportuno, se desenvolveu, eclodiu e ao longo dos milhões de anos deu origem ao que nós conhecemos, todos os seres vivos que conhecemos hoje, inclusive o ser humano. Os seres de cada uma destas espécies, os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Então, após a eclosão desses germes, essas espécies se reuniram a partir das formas sexuada ou assexuada, se multiplicaram e deram origem a todas as espécies que conhecemos hoje. Umas já se extinguiram, outras surgiram e assim a vida continuou. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Então aqui Allan Kardec quer saber, antes da Terra se formar, onde estavam esses elementos orgânicos? Será que eles já existiam antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. Então, esses elementos orgânicos que deram origem aos germes, que deram origem às espécies, aos seres vivos, eles já viviam no espaço.
A ciência também hoje já admite essa hipótese de que os seres vivos, eles vieram do espaço. Então, aqui os espíritos nos dizem que eles viviam em estado de fluido, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, em outros mundos, aguardando a formação da Terra. E Allan Kardec, na sua nota, ele nos fala que a formação dos seres vivos, dessa forma, né, que a ciência nos explica também, em nada nega a grandeza de Deus, né? Na verdade, só confirma. Porque a gente vê, à medida que a ciência avança, à medida que estudamos, vamos percebendo quão perfeitas são as leis de Deus, né? Leis que confirmam também os atributos da própria divindade. Então, devemos olhar para a natureza, devemos olhar para o universo, enxergando esses atributos da divindade, esses atributos de Deus, né? Somente um ser perfeito, com leis perfeitas, pode criar seres tão perfeitos. Então, é isso, né, que devemos tirar de tudo que vemos no universo, de tudo que vemos na natureza, né? A confirmação da grandeza, da perfeição divina. Questão 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Então, Allan Kardec quer saber se ainda se existem seres que nascem espontaneamente, se existe ainda, se os espíritos confirmam a teoria da criação espontânea dos seres vivos. Os espíritos respondem sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, os espíritos nos dizem que o nascimento espontâneo ainda existe, mas apenas naqueles reinos muito minúsculos, nos reinos ainda muito simples, primitivos. Eles falam aqui que esses seres que nascem espontaneamente, eles apenas aguardam também o momento propício para desabrochar. Mas esse surgimento espontâneo, ele já vem a partir de um germe que já existia. O espontaneamente não é o germe que se cria, não é o ser vivo que se cria espontaneamente. São os germes que já existiam, com seus elementos primitivos organizados, e apenas aguardando um momento propício. Surgiu o momento propício, esses germes surgem, né? esses germes eclodem, se desenvolvem e surgem então os seres vivos, esses seres, né, que estavam dormitando nesse germe. Então, não é do nada, não é que o ser vivo ainda, existe algum ser vivo que surja do nada, não, ele surge a partir de um germe que estava latente, que estava dormitando, que estava aguardando um momento propício para desabrochar. Ele dá aqui como exemplo os tecidos do corpo humano, os tecidos dos animais, que aparece surgindo o ambiente propício, o ambiente próprio para o surgimento de seres vivos. Desses tecidos surgem vermes, mas esses germes não surgem do nada, eles surgem a partir desses tecidos que num ambiente próprio obter as condições necessárias para desabrocharem, para se desenvolverem, né? Então os espíritos nos dizem que sim, considerando que eles estão surgindo a partir de germes que já existiam, que estavam ali em estado latente, e não foi do nada, né? Não foi de forma mágica. Questão 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então, Allan Kardec quer saber se os seres humanos já existiam no início da formação da Terra. Os espíritos respondem que sim, mas surgiu, se desenvolveu no tempo certo.
né? Então, os seres humanos já existiam, o corpo humano já existia em estado latente, em germe, desde o início da formação da Terra. E eles dizem, né? Essa é a explicação desse termo, né? Dessa ideia de que diz que o homem se formou do limo da Terra, né? Desde aquela formação dos musgos, né? Dos primeiros seres vegetais, dos primeiros seres minerais, desde os minerais. Na verdade, vamos ver mais na frente que o princípio inteligente, ele já existe desde os minerais. Então, ele estagia no mineral, no vegetal, no animal, até alcançar a condição humana. Questão 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos da Terra? Então, quando foi que começou a surgir o homem e os outros seres vivos na Terra? Não é possível conhecer a época do aparecimento, né? Os espíritos dizem que não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Quer dizer, aqui os espíritos dizem que não é possível a gente saber ainda em que época surgiu o ser humano e os primeiros seres vivos, né? A época, o período que a ciência nos falou hoje são cálculos quiméricos, são hipóteses, não existe uma data certa, né? Nem a ciência sabe ainda. Então ainda não é possível sabermos, na verdade nem é necessário, não é uma informação que precisamos saber para a nossa evolução. 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Já ouvimos algumas vezes essa pergunta, que se o homem surgiu a partir dos animais, por que não existem mais animais, não existem mais macacos que dê origem a seres humanos, como naquela época? Por que não se formam, continuam se formando homens desde o seu estado primitivo, como era antigamente? Allan Kardec fez essa pergunta também e os espíritos responderam que o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então vamos tirar como exemplo um animal, um cachorro, por exemplo. Houve o início de formação dos primeiros cachorros, de cada espécie, né? Cada espécie de ser vivo teve um momento de seu surgimento. Mas a partir do momento que aquele ser surgiu, ele começa a se reproduzir, começa a surgir a partir da própria reprodução, e não a partir da eclosão dos primeiros germes. Então a mesma coisa são os seres humanos. Hoje os seres humanos, eles surgem, eles nascem a partir da reprodução. Não é necessário os germes dos primeiros corpos dos seres humanos e evoluindo até chegar no macaco, do macaco surgiu os seres humanos. Não é mais necessário todo esse processo evolutivo, porque o ser humano ele já possui um corpo capaz de reproduzir um outro ser da mesma espécie. Então, é isso que os espíritos e a própria ciência já nos diz. Então, ficamos por aqui. No próximo vídeo, vamos falar do povoamento da Terra e a partir do conceito do Adão. Agradeço a todos a atenção e convido também para estudarmos juntos o Livro dos Espíritos, esse livro maravilhoso da codificação espírita, que nos traz muitas lições e só temos o que aprender com ele. E somos gratos aos Espíritos, a Deus, a Jesus, por toda essa oportunidade. Até mais.